Que a paz que Jesus nos dá esteja presente em cada um de nós. Ficamos felizes, agradecidos a Deus por Ele permitir estarmos mais uma vez juntos para estudarmos a Sua Palavra. Agradecemos por este dia e também agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, compartilham esses estudos com outras pessoas e queremos agradecer a vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, agradecendo também a vocês que clicam no dedinho de joinha e ainda queremos agradecer a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para a Mônica, é de Caputira, em Minas Gerais. Mário Wagmacher é de Cariacica, Espírito Santo. Marinho Westphal é do Rio de Janeiro. Marcos Siqueira é de Oswaldo Cruz, São Paulo. Wilson de Souza é de Alfredo Wagner, em Santa Catarina. Paula Ferreira é de Águas Lindas de Goiás, em Goiás. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e eterno Pai que estás nos céus, nos encontramos em Tua presença mais uma vez, agradecidos pelas bênçãos, pelos cuidados, por mais este dia de vida e pedimos a Tua presença neste momento em que vamos estudar a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo abra a nossa mente para entendermos a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos os nossos irmãos, irmãs, amigos, amigas, onde quer que se encontram, em especial os que estão passando por lutas, dificuldades, necessidades, enfermidades. Dê vitórias a cada um conforme a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da semana. Estamos na série Servos Fiéis Aguardando o Senhor. Esta semana estamos falando sobre as alianças de Deus para com o seu povo. Deus, na maioria das alianças que Ele fez com o povo, é uma aliança bilateral que exige o cumprimento de ambas as partes para que a promessa seja cumprida, para que a aliança seja cumprida. Agora existem algumas alianças que são unilaterais, que somente Deus, Ele decide e Ele faz. E nós já comentamos alguma coisa sobre isso essa semana. Nós falamos ontem a respeito de nós honrarmos ao Senhor com todos os nossos bens, com tudo aquilo que Deus nos dá, que Deus seja o primeiro em nossa vida. E estivemos comentando o capítulo 3 de Provérbios, nos versos 1 até o verso 10. E Deus também, Ele fez uma aliança com o seu povo na questão da devolução do dízimo. E essa questão do dízimo, ela é bíblica e ela é vigente, ela é válida para todos os filhos de Deus em todas as épocas. O dízimo não foi estabelecido apenas para os judeus, o povo de Israel, e também o dízimo não foi estabelecido apenas sobre os cereais, os mantimentos que eles plantavam e colhiam, e que a 10ª parte tinha que ser levada para o santuário, para a manutenção dos sacerdotes, dos levitas, porque eles não tinham terras, e eles então eram sustentados pelos dízimos e pelas ofertas. E hoje, a Igreja de Deus continua também sendo sustentada pelos dízimos e as ofertas. E muitas pessoas dizem que quando está devolvendo o dízimo, está dando para o pastor da igreja o dízimo. Não, o dízimo é para a obra de Deus, é para o evangelismo, é para manter o salário que os pastores têm e para eles poderem se sustentarem. E então, existe uma estreita conexão espiritual entre a prática do dízimo e o nosso relacionamento com Deus. Nós conhecemos muito bem a história do povo de Israel. Quando eles eram obedientes a Deus, quando eles eram fiéis nos dízimos, na devolução dos dízimos e ofertas, o povo de Israel prosperava. Quando eles desobedeciam, eles passavam por dificuldades quando eles não devolviam o dízimo. E o interessante
é que a questão da devolução do dízimo, ela é individual, é de cada pessoa. A pessoa tem que tomar a decisão de ser fiel a Deus, de reconhecer que Deus é o doador de todas as coisas. É por isso que existe a parte do dízimo, é para que nós reconheçamos que tudo que nós temos vem de Deus, não vem somente do nosso esforço, do nosso trabalho. É Deus quem nos capacita. E então, devolvendo o dízimo, nós estamos reconhecendo que Deus é o controlador e doador de todas as coisas. E nós mencionamos aqui que o povo de Israel, quando era fiel na questão do dízimo, eles prosperavam. Mas, como eu disse agora há pouco, prosperavam individualmente. Aquela pessoa que tinha o seu trabalho, que plantava, colhia, ele tinha sua família, ele era fiel, ia lá no templo, levava a 10ª parte do que ele havia colhido, a sua família era abençoada e prosperava. E Deus, através do profeta Malaquias, ele falou muito claro a respeito dessa questão do dízimo. É uma passagem que a maioria de nós conhecemos, Malaquias, capítulo 3, nos versos 7 a 11, diz assim: Desde os dias de seus antepassados, vocês se afastaram de meus decretos e não o seguiram. Agora voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, de que maneira voltaremos? Acaso alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado. Perguntam, em que te roubamos? Vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas. Estão sob maldição, pois a nação inteira tem me roubado. Tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas do céu para vocês, derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Suas colheitas serão fartas, pois as protegerei das pragas. Suas uvas não cairão das videiras antes de amadurecerem, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui, as bênçãos para aqueles que são fiéis a Deus na devolução do dízimo. E interessante que quando nós retemos os 10% que pertence ao Senhor, a palavra de Deus diz que nós estamos roubando a Deus. Já imaginaram? E a Bíblia diz que os ladrões não entrarão no reino dos céus. Então nós precisamos ter consciência que precisamos tomar uma decisão com relação à nossa fidelidade a Deus. Muitas pessoas pensam assim, então agora eu vou começar a devolver o dízimo e eu quero ver se Deus vai me abençoar. Não é assim. Claro que Deus está sempre olhando por cada um de nós, está desejoso de que nós nos voltemos para Ele, para que as bênçãos sejam ainda maiores do que a que Ele nos tem concedido. Diz aqui a palavra de Deus, como eu disse agora há pouco, que a questão do dízimo no Antigo Testamento, lá para o povo de Israel, era basicamente em cima do que eles plantavam e colhiam, dos cereais, porque os sacerdotes precisavam de alimentos. Os levitas precisavam de alimentos, eles não tinham terra para plantar, então eles viviam do que o povo devolvia a Deus. E diz aqui então que se a pessoa que ouve a palavra de Deus fosse fiel, se o fizerem assim, diz o Senhor, abrirei as janelas do céu para vocês, derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Deus então nos convida a prová-lo, que Ele vai abrir as janelas dos céus e derramar sobre nós bênçãos sem medidas. Aqui, falando a respeito de eles não terem mais espaço para guardar o que eles iriam colher, questão de plantação, de alimentos, de cereais. Nós precisamos de trabalho, precisamos do salário para nos manter. E então, Deus ele vai providenciar que não vai faltar trabalho para nós, não vai faltar o necessário para nós saudarmos os nossos compromissos. Deus vai fazer com que a doença não chegue à nossa casa, mas mesmo assim, claro,
Muitas pessoas que são fiéis a Deus na devolução do dízimo passam por problemas de enfermidade. São provas que Deus permite que venham aos seus filhos para ver se nós continuamos sendo fiéis a Deus. Então, o dízimo é uma questão de fé, é uma questão de decisão e também a questão da devolução ou de nós doarmos ofertas. Além do dízimo, tem as ofertas. Então, uma coisa é o dízimo, outra coisa é a oferta. O dízimo é sagrado. Ele tem que ser devolvido porque pertence a Deus e não a nós. A oferta é voluntária. Nós decidimos doar para a igreja de acordo com aquilo que nós ganhamos, conforme as bênçãos que Deus nos concedeu. Então nós, tendo o coração agradecido, vamos ofertar com alegria. E interessante que nós vemos que Deus, quando Ele fez um pacto de que enviaria o seu Filho amado Jesus, o seu Filho unigênito, para morrer em nosso lugar, Jesus, Ele nos dá a sua bênção em troca e espera que então nós sejamos fiéis na devolução dos dízimos. Ninguém jamais vai ousar dizer que não havia um meio pelo qual pudesse compreender essa questão. O plano de Deus quanto aos dízimos e ofertas é declarado de modo inequívoco na palavra de Deus. Muitas pessoas dizem assim: não, eu não vou devolver o dízimo para a igreja, eu vou comprar cestas básicas desses 10%, vou doar para os pobres, eu vou ajudar aqui, vou ajudar ali com esse dinheiro do dízimo. Não é essa a instrução bíblica. A instrução bíblica é: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Agora, se nós queremos ajudar e precisamos ajudar as pessoas necessitadas, é daquilo que sobra. E com certeza Deus abençoará cada vez mais. É a promessa que nós temos aqui. Leia Malaquias 3, de 7 a 11 que nós lemos. Não vai nos faltar nada. Deus vai derramar bênçãos sem medida sobre aqueles que não forem mesquinhos em devolver o dízimo e doar as suas ofertas voluntárias. Deus fará com que a pessoa sinta que as bênçãos são cada vez maiores em sua vida. E assim como com os israelitas, quando eles não eram fiéis, eles não prosperavam, assim também é conosco. Precisamos então entender que o dízimo, ele continua vigente, é necessário para demonstrarmos que nós não somos egoístas, não somos apegados ao dinheiro, mas que queremos que a obra de Deus avance, devolvendo a Deus aquilo que lhe pertence, que são os 10% do dízimo. Que Deus trabalhe conosco, nos dando entendimento nessa questão e que tomemos a decisão de devolver ao Senhor tudo aquilo que lhe pertence. E com certeza aquilo que nos sobra será abençoado e continuaremos crescendo cada vez mais de acordo com as bênçãos que Deus vai nos concedendo. Agradecemos a todos que estiveram conosco hoje, desejamos a todos um bom dia, retornaremos amanhã, Deus assim nos permitindo, mas não nos esqueçamos as palavras que serão ditas por Jesus quando Ele voltar para nos buscar. Ele vai dizer: bem está, servo bom e fiel, entra e participa da alegria do teu Senhor. Mateus capítulo 25, verso 21. Que Deus nos abençoe.